quando o século X ainda respirava fé, e fumaça no tempo em que o século X ainda se arrastava em poeira, silêncio e fé cega. O mundo não era mundo como você o conhece. As ideias ainda dormiam nos claustros dos mosteiros. O saber era privilégio de poucos, e os céus eram temidos mais do que amados. As noites eram longas, geladas, e cada trovão era sinal de castigo divino. Mas, mesmo sob essas trevas, o tempo seguia seu curso torto e inevitável até chegar ao abismo, que foi o século XIV. Você não acorda suavemente, não há despertador, nem lençóis nem colchão. Você desperta com um sobressalto, como se tivesse sido arrancado da sua era força. O chão é frio, úmido, de pedra batida. O teto é de madeira velha, coberta por fuligem de tantas fogueiras queimadas dentro de casa. O ar é denso, pesado como uma cortina de fumaça misturada, com urina, suor, esterco e algo pior. Talvez morte, talvez a peste, talvez o próprio medo. Você se ergue com dificuldade, sentindo o corpo pesado. Olha em volta, e não há absolutamente nada que reconheça. Tudo parece uma encenação tosca, de um filme medieval, mas sem maquiagem, sem direção de arte, apenas a realidade crua, nua e brutal. O espaço onde está lembra uma estrebaria adaptada como abrigo, mas ninguém te diz o que aconteceu, nem como você chegou ali. Os sons que te cercam não são alarmes, nem notificações, são gritos abafados, rezas semicoro, cabalos relinchando, tosses que cortam o ar como lâminas. Você ouve sinos, muitos sinos, tocando de forma irregular, como se marcassem não a hora do dia, mas o número de mortos. Cheiro de queimado invade suas narinas, incenso misturado com carne podre, e uma dor aguda começa a se formar no fundo do seu estômago. Você sai da construção e pisa em uma viela estreita, casas de madeira apertadas umas contra as outras, janelas fechadas com trapos, ruas feitas de barro e fezes. Um homem passa por você carregando um saco. Dele escorre algo espesso, escuro, e você percebe que é sangue. Ele não te olha. Está ocupado demais tentando não morrer antes de enterrar os mortos que carrega. Ao fundo, uma mulher grita, chamando o nome de um filho, que talvez nunca volte. Crianças correm, com os pés descalços em meio ao lixo, rindo de um rato que morde um cadáver inchado. Ninguém usa máscara. Ninguém lava as mãos. Ninguém sabe o que é um antibiótico. Aqui, doença não é problema médico. É punição divina. Você tenta falar, gritar, perguntar onde está, mas sua voz sai fraca. Abafada pelo peso do pavor, um senhor idoso o encara com olhos fundos. E recua, fazendo o sinal da cruz. Você ouve as palavras endemoniado e feiticeiro, sendo murmuradas de boca em boca por aqueles que passam. Sua roupa, seu corte de cabelo, até mesmo sua postura denunciam que você não é dali. E por isso, deve ser perigoso. Você anda, sem direção, e percebe que cada esquina revela mais horrores. Um grupo de homens de joelhos se açoita com cordas e pedaços de ferro, gritando por perdão a Deus. Outros tantos cantam salmos com lágrimas nos olhos, entre túmulos frescos e cruzes improvisadas. O solo está seco, rachado, mas a cidade fede como se chovesse carniça há semanas. Você encontra um poço, mas a água está turva, cheia de vermes. Mesmo assim, uma mulher mergulha uma bilha e leva para casa, como se aquilo fosse o ouro líquido da sobrevivência. Você sente sede, fome, tontura, mas há algo pior. A noção crescente de que não está num pesadelo. Você viajou no tempo, foi atirado no meio da Idade Média, e ninguém vai te salvar. Um grupo de crianças aponta para você e ri. Olha, ele não tem corda no cinto. Deve ser ladrão. Outrage. Ele tem os olhos do diabo. Você recua, mas já é tarde. Os sussurros se transformam em gritos. Os gritos em pedras. As pedras em dor. Você corre por ruas desconhecidas. Pisa em restos de animais. Tropeça em membros humanos. E tudo que vê são cruzes, velas, espelhos, cobertos. Você está em pleno ano da graça de Nosso Senhor de 1348. Bem-vindo à maior tragédia sanitária e espiritual da história da humanidade.
Naquela noite, você se abriga sob uma carroça velha, ao lado de uma mulher moribunda. Ela te olha com olhos suplicantes e diz: você também ouviu os sinos, não ouviu? Eles não tocam mais para os vivos. Você fecha os olhos, não por cansaço, mas por não suportar mais ver. A esperança, aqui, não foi enterrada. Ela apodreceu com os corpos nas valas comuns. No fim, o silêncio não traz alívio. Apenas o prenúncio de um novo dia. Um novo ciclo de gritos, fogueiras, acusações, febres e fé. E você, que ontem era um cidadão moderno, hoje é apenas mais um corpo tentando não ser o próximo a inchar e estourar. Este é apenas o primeiro dia. E você já entende o que significa estar vivo no século XIV. É sobreviver à morte sem saber por quanto tempo. O ar que você respira não te pertence a você. Acorda, no meio de um século que cheira a decomposição. Não há perfume, não há oxigênio puro, não há respiração sem culpa. O ar entra pelas narinas como se carregasse espinhos invisíveis. Cada inspiração parece trazer não vida, mas a lembrança de quem morreu ali ontem. A fumaça de fogueiras, feitas com restos de móveis, ossos e trapos preenche cada viela. Incensos são queimados não por fé, mas por desespero. Sacerdotes caminham como sombras envoltas em púrpura, balançando turíbulos diante de corpos ainda mornos. Você se pergunta: como podem respirar isso todos os dias sem enlouquecer? A resposta vem ao observar os rostos ao redor. Não estão respirando, estão apenas esperando a vez de parar. Ninguém tem pressa, ninguém corre, como se a morte estivesse em todo lugar. E fugir fosse apenas um teatro sombrio, que você foi jogado sem papel, sem ensaio, sem aplausos. Você tenta andar em linha reta, mas cada passo é um labirinto de lama e ossos. O chão não é apenas sujo, ele fede, grita, pousa. Um rato morde o dedo de um cadáver encostado no muro e foge com ele como prêmio. Você quase vomita, mas engole. Seco, nada pode chamar atenção para você aqui. As casas não têm janelas de vidro, apenas buracos cobertos com couro de animal. As portas são mantidas fechadas com cravos de ferro e pregos de fé. Você passa por uma, onde há marcas de cruzes pintadas com sangue seco. Ali dentro, alguém está morrendo, ou talvez já tenha morrido. Mas a alma ainda não saiu. Mais adiante encontra uma pequena feira. Não há frutas frescas, apenas carne seca, pão escurecido pelo mofo e barris de água amarelada. As pessoas compram com pressa, com medo de olhar umas às outras. O toque de um estranho é sentença, o espirro é pecado, a tosse é um aviso de morte próxima. Uma mulher te observa, olhos semicerrados, expressão de desconfiança voca-se e afasta, mas ela aponta e diz: ele não tem cheiro daqui, nem andar de cristão. Outros se aproximam, curiosos e temerosos. Você sente que não está apenas deslocado no tempo, está em julgamento a cada passo. Do alto de uma escadaria, um monge grita que a peste é o castigo pelos pecados da carne. A multidão o ouve em silêncio absoluto, como se cada palavra fosse lava divina. Ele fala de expiação, de jejum, de penitência, e então olha diretamente para você, como se soubesse que você não pertence àquele mundo. O vento muda, e com ele o cheiro. Agora é como se algo estivesse fervendo, apodrecendo dentro da terra. Você se lembra das histórias que ouviu? Médicos da peste, flagelantes, corpos queimados em massa. Mas ler sobre isso era uma coisa, estar ali, sentindo o ar pegajoso, é outra. Você se encosta em uma parede de pedra e tenta respirar fundo. Mas o ar não é seu, não é limpo, não é permitido. Aqui, até o direito de respirar vem com o risco de morrer. E tudo o que você quer, neste momento, é acordar no seu quarto com lençóis limpos e Wi-Fi funcionando. Mas não há despertador. Só o toque repetido de sinos, que não anunciam esperança, menos apenas mais uma alma que deixou o corpo. E o corpo, em breve, deixará um cheiro a mais flutuando neste ar que nunca foi seu. Porque aqui, no século XIV, o ar é do medo, da febre e da morte. O olhar desconfiado dos que já morreram por dentro você,
Anda pelas vielas como se estivesse sendo seguido. E tá, mas não são passos que te perseguem, são olhos. Muitos olhos. Fundos, apagados, quebrados por dentro. Olhos de quem já morreu. Mas continua andando por teimosia, ou por não saber o que é parar. A cada esquina, uma nova ronda de julgamentos silenciosos. Eles não te acusam em voz alta, mas julgam com cada olhar. Ninguém confia em ninguém, pois qualquer um pode ser a próxima fonte da peste. Você sente que até o próprio ar te acusa. Você tenta evitar o contato. Abaixa a cabeça, anda como Els, sujo, cabisbaixo, mas não adianta. Há algo em você que não se encaixa. Talvez o brilho no olho, talvez a ausência de resignação Els percebam, e por isso te seguem com os olhos, como quem espera o momento certo para apontar o dedo. Em uma taverna escura, iluminada apenas por tochas tremeluzentes, Vodka pede água. O dono olha para suas mãos e diz: mãos limpas demais, alma suja. E todos os outros se viram para encarar você, como se ali não houvesse pedido de bebida. Mais um desafio. Você sai antes que as coisas piorem, mas os sussurros te seguem. Forasteiro, espião, herético, palavras como dardos jogados por línguas treinadas em desconfiar de tudo. As pessoas aqui vivem cercadas de morte e fome e medo. A única coisa que lhes resta é apontar o culpado, mesmo que seja apenas para desviar o próprio sofrimento. Você vê um menino jogando pedras num rato, e ao perceber que está sendo observado, corre, assombrado. Não por você, mas porque achou que sua própria ação podia ser mal interpretada por alguém pior. Aqui até as crianças já entenderam que viver é se esconder e culpar. Na praça da cidade, há uma forca armada, e ao lado dela um banco, onde senta um juiz local. Não há julgamentos longos, nem investigação. Basta uma denúncia e um olhar maldado. E você, que já atraiu olhares demais, sente a corda apertar. Mesmo antes de ser tocada, você tenta conversar com um padre, pedir conselhos, mas ele recua como se visse o diabo. Você veio de onde? Seu sotaque é dos reinos do sul? Diz ele. E antes que você possa explicar, ele faz o sinal da cruz e desaparece por trás de um vitral trincado. Os trincos das portas se fecham quando você passa. As velas se apagam, os cochichos aumentam. E você entende que aqui, sobreviver não é só escapar da peste, mas das pessoas que a cercam. Pessoas que já morreram por dentro e precisam ver mais alguém cair para lembrar que ainda estão vivas. Tópico 4. Menos as igrejas não consolam. Elas condenam você, entra em uma igreja achando que ali pode haver alívio, refúgio, talvez um rosto amigo. Mas tudo que encontra é pedra fria, eco de preces em latim, e olhos que perfuram como agulhas de aço. Os bancos rangem, as velas tremem, mas ninguém sorri, ninguém acolhe. No altar, um crucifixo tosco feito de madeira mal talhada, sob ele, um padre magro com olhos fundos. Ele fala em castigo, em pragas, em penitência. Seu sermão não é sobre salvação, mas sobre medo, e a plateia menos uma multidão muda menos. Apenas concorda com olhares vazios. Você tenta se sentar, mas uma mulher o empurra com o olhar. Não há espaço para pecadores de fora. A fé aqui não é ponte, é muro, um escudo contra o mundo. Mesmo que este escudo fure quem tente se aproximar, os vitrais contam histórias de dor, de martírios, de corpos queimando em fogueiras, e você percebe que cada imagem é um espelho torto da realidade do lado de fora. A igreja apenas ampliou o inferno da vila. Deu-lhe teto e púlpito. Alguém se ajoelha e bate a testa no chão. Repetidas vezes enquanto chora, outro homem murmura palavras em voz baixa, e, entre elas, ouve-se maldição, castigo, fim. É como se todos ali esperassem pela morte com devoção, como se o sofrimento fosse a única certeza de perdão
Você se aproxima do altar e toca a borda do tecido que cobre a mesa sagrada. Um coroinha te vê e sai correndo. Em instantes, sinos tocam dentro do templo, e olhos se voltam para você com raiva. Não é mais forasteiro, é profanador. Você sai correndo antes que alguém invoque guardas, ou algo pior do lado do fora. Sente o ar frio bater no rosto, e entende. Lá dentro, não havia Deus. Apenas o medo vestido com batina. Aqui, a fé não é remédio, é faca. E você, sem perceber, sangra só de tentar encontrar consolo onde não há, onde morrem os nomes. Nascem os vermes aqui. Ninguém lembra datas, ninguém escreve diários, ninguém guarda retratos. O tempo não é contado em dias ou estações, mas em buracos cavados no chão. Quando mais um corpo cai, cava-se mais um. É assim que se mede a passagem das semanas. Pelo apodrecimento do que antes tinha nome, você passa por uma colina, onde o solo parece suspirar. Uma vala comum está coberta por um lençol de terra fina. Mas o cheiro de carne vencida vaza como confissão. Crianças são proibidas de passar ali, mas algumas vão para jogar pedras ou procurar moedas nas roupas dos mortos. Você ouve o som de uma pá batendo em madeira, alguém enterrando alguém de novo. O coveiro canta baixo, uma canção sem melodia, como se tentar lembrar o nome do que se foi fosse um crime. E talvez seja, pois nomear é dar importância. E ninguém quer carregar memórias aqui. No mercado, um homem tenta vender amuletos feitos com dentes humanos. Ele diz que repelem espíritos ruins. Mas você sabe que não há proteção contra aquilo que já tomou tudo. Você se aproxima de uma criança sentada no chão. Ela brinca com um crânio como se fosse uma bola. A inocência aqui apodrece mais rápido que os corpos. Uma velha grita, com o vento, chamando pelo marido. Dizem que ele morreu há semanas, mas ela não aceita. Você tenta consolar, mas ela te cospe. Você também vai esquecer meu nome, todos esquecem. Ela se afasta mancando, levando consigo a última tentativa. De amor daquele vilarejo você encontra uma tábua com nomes riscados. Era o que restava de um censo, uma tentativa falha de registrar quem ainda respirava. Cada nome apagado foi um corpo jogado no chão sem orações, sem cruz, sem lágrima, e você sente um calafrio ao perceber que seu nome também não consta em lugar nenhum. Você existe, mas não pertence. Respira, mas não é contado. Vive, mas não será lembrado. Aqui, até o esquecimento tem cheiro, textura, forma. Ele se move como os vermes que se alimentam do que um dia foi alguém. A comida que te mata é a mesma que te mantém vivo. Você sente fome, uma fome que corta como lâmina de cobre. O estômago ronca como se gritasse por ajuda, mas não há fartura, nem escolha, apenas sobrevivência. A comida aqui não é refeição, é loteria. Você encontra um pedaço de pão endurecido como pedra, tenta morder, quase quebra um dente. Mas continua, porque não há opção. Um homem observa de longe e pergunta se vai comer tudo. Você divide, e ele sorri com os poucos dentes que lhe restam, dizendo que esse gesto te fará santo, ou estúpido. Você entra em uma taberna. O cheiro é de óleo queimado e gordura velha. O prato do dia é sopa menos de quê? Ninguém sabe. Dentro flutua algo que parece una ou o osso do rato. Você engole sem mastigar, fechando os olhos e imaginando qualquer coisa melhor. Na feira, uma mulher vende carne seca pendurada em ganchos. Diz que é de cordeiro, mas você viu poucos cordeiros vivos pela vila. Mais adiante, um garoto oferece ovos, mas o cheiro denuncia a mentira. Mesmo assim, a fila. A fome aqui não pede licença. Ela exige, e a comida obedece como pode. Um pedaço de queijo coberto de mofo verde vira iguaria. Um nabo murcho é tratado como dádiva dos céus.
E quando alguém morre, a quem olhe o corpo com o olhar de quem pensa se ainda há algo aproveitável, você encontra uma mulher cozinhando folhas fervidas. Ela te convida com gentileza rara, oferece uma tigela e sorri. Você pergunta o que é, e ela responde: é o que sobrou. E você entende que não é sobre sabor, é sobre não morrer. Aqui, alimentar-se é um pacto com o possível. Comer é correr risco. Não comer é assinar sentença. E você, que já teve geladeira cheia e prazos de validade, agora lambe as bordas de uma tigela como se ali houvesse ouro. Essas roupas são trapos de fé e sobrevivência a você. Veste algo que encontrou pendurado, um pano grosseiro com cheiro de mofo. No início, reluta, mas logo aprende que neste lugar, roupa não é vaidade, é camuflagem. Quem se veste diferente morre mais rápido. Você repara que todos andam com faixas de pano, amuletos costurados, fitas com orações. Não importa se funcionam, importa que pareçam funcionar. Um homem passa com as mãos cobertas por luvas feitas de couro de porco e um crucifixo pendurado no pescoço com barbante. Seu olhar é de quem já viu mais febre do que fé. Você tenta adaptar sua calça jeans ao estilo local, cobrindo-a com um manto rasgado. Suas botas chamam a atenção. Então, troca por sandálias de madeira com palha. E quando olha no espelho quebrado de uma janela, quase não se reconhece. Uma mulher te entrega um manto e diz: isso vai te proteger. Mas não explica contra o que. Você aceita e agradece, porque aqui, qualquer gesto é sobrevivência disfarçada. Ninguém te pergunta de onde vem sua roupa, mas todos reparam se ela é parecida com a deles. Há crianças nuas correndo na lama, velhos enrolados em cobertores mesmo sob sol nau rapadral, só necessidade, e cada tecido carrega uma história que ninguém mais quer ouvir. Por medo de lembrar, as roupas fedem a fumaça, gordura, sangue seco, mas ninguém se importa. Pois neste século, cobrir o corpo é esconder a alma, e você se veste de medo todos os dias. O silêncio grita mais alto que as campanás de noite. A vila se cola, mas não dorme. O silêncio é espesso, como se engolisse os sons. Há um medo que se arrasta pelas paredes de pedra. Um receio de fazer barulho e chamar aquilo que espreita. Nas sombras, você deita, mas não adormece. O vento passa como lamento, e os estalos do teto parecem ossos quebrando. Em algum lugar, alguém chora, abafado, com a mão na boca. Os sinos não tocam mais para marcar a hora. Tocam apenas quando algum se vai. E mesmo esses sinos soam tímidos, como se temessem chamar a morte de novo. Você fecha os olhos e tenta lembrar sua cama, o som de um ventilador, o tic-tac de um relógio. Mas tudo que escuta agora é o som da sua própria respiração, tentando não trair sua presença. A madrugada parece durar dias, e quando finalmente o galo canta, ninguém responde, pois, mesmo o amanhecer tem medo de ser percebido por algo que vive na escuridão. As crianças não brincam, e elas escondem-se que procura por risos, mas encontra olhares desconfiados. As crianças não correm com alegria, mas com desespero. Brincam de se esconder não por diversão, mas por hábito de sobrevivência. Você vê uma menina abraçando uma boneca feita de feno e ossos de galinha, e percebe que ela fala com a boneca como se fosse alguém que já perdeu. Os jogos são mudos, os cantos são feitiços, os sorrisos, quando surgem, duram menos que o piscar de um olho. Elas sabem mais sobre morte do que sobre alfabetos, mais sobre febres do que sobre contos de fadas. E você, que foi criança em outro mundo, sente um peso nos ombros só de observá-las. O amor não é romance, é resistência a você. Presencie um casal se abraçando num beco, em silêncio, sem beijos, sem promessas,
Apenas presença, apenas calor. O amor aqui não é florido. É carne viva resistindo ao apodrecimento do mundo. Você entende que amar neste tempo é partilhar migalhas, é ceder a última colher de caldo, é dividir o silêncio sem enlouquecer. Não há cartas, nem declarações. Só gestos pequenos que sustentam vidas por mais uma noite mais adiante. Você vê uma mulher limpando a testa de um homem com um pano molhado. Ela canta baixinho uma canção que repete as palavras: "Fique comigo", como se isso bastasse para espantar a morte. O homem está em febre, olhos vidrados, mas segura a mão dela com força, como se isso fosse cura. Outro casal passa por você, trocando palavras com os olhos, pois falar é arriscado. Há espiões, há dedos apontando. Até o amor pode ser interpretado como heresia, mas mesmo assim, eles andam juntos, mesmo que distantes, mesmo que o toque seja rápido, furtivo, cheio de medo. Você pergunta a um velho se ele já amou, e ele responde: "Só uma vez, e ela morreu antes de me dizer o nome dela." Depois ele ri, mas seus olhos choram. Você entende que amar aqui é se expor, é se oferecer ao sofrimento, é carregar um corpo a mais nas costas quando o mundo já pesa demais. Ainda assim, há quem ame, e isso, por si só, é o ato mais insano e bonito deste século quebrado. O tempo não cura. Ele desapareceu, os dias passam, e ninguém sabe quantos foram. O tempo não se mede, se perde, se dissolve na fumaça das fogueiras e no choro das valas. Você tenta marcar no chão cada pôr do sol, mas logo desiste, pois o céu está sempre nublado, cinza, e o sol parece ter esquecido este lugar. Você entende que aqui o tempo não cura, ele apenas apaga. E o que não é dito, nem lembrado, some como as pegadas. Na lama depois da chuva, uma parrade, alguém riscou pequenos traços com carvão. Uma contagem, uma despedida. Vulcanão sobe, mas respeita. Não há relógios, não há calendário, apenas uma eternidade de espera pela próxima tragédia. As pessoas envelhecem mais pelo medo do que pelos anos. A juventude se curva cedo, o corpo se encurva, o espírito se afasta. Você vê um homem que não sai de casa há meses. Diz que o tempo lá fora é perigoso. E talvez ele esteja certo. Você se dá conta de que perdeu a noção do tempo. Não sabe se já vive aqui há dias, semanas ou meses. O tempo se foi e levou com ele qualquer referência de passado ou futuro. Você não sobreviveria, porque ainda tenta viver no fim. Você entende que o erro foi tentar viver, ter esperança, buscar conforto, desejar voltar. Aqui, ninguém vive menos, apenas sobrevive, e quem ousa sonhar, morre primeiro. Você olha ao redor e tudo que vê são sobreviventes que desistiram de ser humanos, para não serem levados. E você, que ainda carrega um pouco do seu mundo, é o mais fraco de todos. Aqui, viver é pecado. E você, moderno, limpo, idealista, já está condenado só por existir. Uma criança te pergunta por que você chora dormindo, e você não responde. Pois não há como explicar saudade a quem nunca teve memória boa. Você tenta escrever, mas não há papel. Tenta gravar, mas não há sinal. Tenta fugir, mas não há onde chegar. Você percebe que o que te prende não são as paredes, mas o tempo, a atmosfera, a cultura do fim. Você passa por um espelho quebrado e vê alguém que não reconhece. Rosto sujo, olhos fundos, alma vazia. O reflexo sorri, mas você não, pois até ele já entendeu que aqui resistir é inútil. Você não sobreviveria um dia, porque ainda acredita que há vida onde só há peste e caos. Se essa jornada através do século XIV te impactou, te fez refletir,
ou simplesmente te levou para um mundo onde o horror era o cotidiano? Considere acompanhar nosso canal. Há muitas outras histórias tão intensas quanto essa te esperando. E se ainda não fez, inscreva-se agora, ative as notificações e continue com a gente nessa viagem pelo tempo, onde a história é vivida, sentida e contada de um jeito que você nunca viu.